Boa noite, gente. Boa noite para quem está chegando. Eu sou Mariana Leite, sou diretora do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Pernambuco, jornalistas profissionais do Estado de Pernambuco. E nós estamos iniciando a nossa segunda live da série Periscópio, Olhares sobre a Mídia. E hoje a gente vai debater o jornalismo de hoje, a democracia e a censura. Essa série ela nasceu com o objetivo de debater diferentes temas relacionados à comunicação e ao jornalismo. E nesta quinta, para debater esse tema com a gente, recebemos dois ilustres convidados. Nós temos os jornalistas Luiz Nassif, editor do portal eletrônico GGN, e temos o Laércio Portela, que é editor do portal Marco Zero Conteúdo. Gente, bem-vindos. Obrigada por atender o convite da gente para participar dessa live de hoje. Bom, eu que agradeço aqui. O Laércio já conheço o trabalho, já somos parceiros há tempos aí, né, Laércio? Exato. Agradeço também o convite aí do sindicato. Muito feliz aqui de rever Nassif. Eu acompanho, leio todo dia, mas rever assim, ao vivo de novo, bater um papo, vai ser bem legal. Que joia, gente. Eu vou fazer agora, gente, para quem está chegando agora, está acompanhando a gente, nessa segunda live da série Periscópio, vou fazer um breve resumo dos nossos convidados, para depois a gente realmente começar esse debate, tá? O Luiz Nassif, ele começou a trabalhar profissionalmente como repórter de economia da revista Veja. Em seguida, foi para a Folha de São Paulo, onde participou do projeto da criação do Datafolha. Depois ganhou um prêmio ESSO, e passou a apresentar o programa depois, né, Dinheiro Vivo, na emissora pública TVE Brasil. Depois, em 91, Nassif retornou para a Folha de São Paulo como colunista de economia. Ainda foi comentarista econômico da Rede Bandeirantes e da TV Cultura. Também atuou na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Em 2013, em abril de 2013, Nassif lançou o jornal GGN, um portal eletrônico de notícias, artigos, matérias, principalmente análises diárias sobre os mais diversos temas e assuntos como política, economia, direitos sociais. A linha editorial do portal privilegia o contraponto à cobertura da mídia tradicional e o debate sobre temas de interesse nacional, sempre mirando a defesa dos princípios civilizatórios e democráticos. Nosso querido Laércio Portela foi repórter de política do Jornal do Comércio e repórter, colunista e editor de política do Diário de Pernambuco. Coordenou a comunicação do Ministério da Saúde e trabalhou na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República durante o governo Lula. É um dos fundadores e editor do portal de jornalismo independente Marco Zero Conteúdo, que também tem uma linha editorial que se contrapõe à cobertura da mídia tradicional. Laércio é coautor de documentários sobre a ocupação das escolas públicas em 2016 e os impactos dos mega empreendimentos públicos e privados sobre populações e territórios vulneráveis. Eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado legal para a gente conhecer um pouquinho sobre os nossos convidados. Agora a gente vai partir para o debate, que eu acho que a gente já pode começar, já que a gente vai falar sobre o jornalismo de hoje, falando sobre os portais de vocês, que eles já nasceram dessa nova linha de um jornalismo mais independente, né? Bom, eu comecei, na verdade, a gente inaugurou a informação eletrônica no Brasil no final dos anos 80. Eu tinha a agência Dinheiro Vivo. O programa não era... A TV Educativa retransmitia, mas o programa era da TV Gazeta de São Paulo. E lá eu montei o primeiro... Não era portal, era através de terminais de bolsa, né, cobrindo o mercado. E depois, nos anos 90, a gente evoluiu para Lotus Notes, ainda não tinha internet. E quando veio a internet, montei meu blog lá atrás. Daí, em 2013, eu resolvi ampliar, sair da economia. Daí a gente foi junto com um grupo de pessoas para montar o GGN. Né? A nossa ideia lá é o contraponto. Então, o pessoal fala muito, não, mas tem os blogs progressistas. Eu não gosto de alinhamento. Por que todos os blogs ali, naquela fase, aquele grupo de blogs, tinham a mesma linha? Porque todos faziam contraponto. E se a imprensa inteirinha estava numa posição, o contraponto era outra posição.
Eu sempre achei que o papel do jornalismo era isso lá atrás. Muitas vezes, nos anos 90, quando a imprensa fazia aqueles movimentos de manada, de linchamento, desde a escola base até Chico Lopes, do Banco, você tem que fazer o contraponto. Então, esse é um papel essencial do jornalismo, porque é nessa disputa de narrativas que você tem a democracia, que você abre o direito à informação. Se todo mundo falasse que a estatização é ótima, daí quem falasse, não, mas o mercado tem suas virtudes, é contraponto. A questão é que desde 2005, 2006, o Brasil, a imprensa entrou numa posição monolítica aí, que terrível, antissocial, o mercado acima de tudo, destruição de política, combate às políticas sociais. Você pega um Bolsa Família, o Bolsa Família virou o sucesso que virou de fora para dentro. Teve um reconhecimento lá fora, daí que a imprensa aqui começou a reconhecer. Né? Então, digamos o seguinte, essa posição relativamente monolítica desse contraponto é porque a imprensa se tornou monolítica. Ela deixou de trazer as várias visões sobre os diversos pontos. Houve, a partir de 2005, ela desmoralizou os conceitos de jornalismo completamente. Não diria que nos anos 90 já teve muito abuso, aí, muito sensacionalismo, muito... Mas a partir de 2005, quando ela resolve exercitar o chamado jornalismo de guerra, ali o jornalismo foi vilipendiado, né? Foi estuprado persistentemente, seja pela Veja, a Folha indo atrás, o Jornal Nacional repercutindo. Né? Então, ali você deixou de fazer jornalismo e passou a ser um instrumento político. Né? Então, o que nós tentamos fazer é trazer esse contraponto e trazer ideias sobre políticas públicas que esse simplismo da mídia e da ultradireita transforma tudo em esquerda. Você tem políticas públicas que são civilizatórias. Independentemente de ser esquerda ou direita, você não pode desmontar essas políticas públicas. Né? Então, a gente tem que trazer um pouco de racionalidade a um debate que, especialmente na área econômica, ficou muito irracional, né? Muito irracional. Laércio, o Marco Zero, ele surgiu nessa ideia também de ser um contraponto? Eu diria assim, nós surgimos em 2015, né? 10 anos depois aí esse marco que Nassif fala, imagino que ele está aí na referência do mensalão, né? Começa ali em 2005, 2016, essa cobertura completamente enviesada e monolítica que Nassif fala. Bom, mas no caso específico da Marco Zero, nós somos todos jornalistas que tínhamos passado pelas principais redações aqui de Pernambuco, alguns com experiência inclusive fora, eu em Brasília, outros colegas em São Paulo, e a gente queria fazer o nosso jornalismo, né? A gente já sentia que nos veículos grandes aqui regionais não tinha condição de escrever sobre o que a gente queria escrever, como a gente queria escrever, né? E aí a gente decidiu montar Marco Zero, fazer um jornalismo sem patrão, né? Ser nossos próprios patrões, digamos assim, e ter mais espaço para pautas que não ganhavam espaço, para visões, fazer esse contraponto, mas também uma coisa que eu acho que é muito o trabalho também do Nassif, fazer um jornalismo investigativo, né? O Nassif acho que tem essa coisa muito no campo da economia, a gente foi muito no campo da cidade, da ocupação dos espaços do território na cidade, mexendo com as empresas imobiliárias. Você sabe aqui que tem empresários importantes da comunicação que são donos de empreendimentos imobiliários, então tem alguns segmentos da cobertura que não atingem, né? Shoppings, imobiliárias, algumas áreas, inclusive das coberturas públicas e relação público-privada, que é sempre muito assim, cuidadosa, que a imprensa aborda esses temas. Então a gente quis fazer o jornalismo que a gente faz. Isso em 2015, a gente não imaginava, né? Era o primeiro ano ali do governo Dilma, a gente não imaginava o que ia acontecer na sequência, né? Esse processo de agravamento, de esgarçamento da democracia brasileira, que vem muito em função dessa cobertura, a participação da mídia fundamental nesse processo, que vem lá desde o mensalão, né? Com a politização do judiciário, com a criminalização dos movimentos sociais, a criminalização da política, né? Que começou muito com essa... Você politiza o judiciário, criminaliza a política institucional e abre espaço para o candidato antissistema, né? Entre aspas enormes aqui. E aí a Marco Zero, diante desse cenário, eu acho que o nosso trabalho se tornou ainda mais essencial, assim como o trabalho do GGN e de outros portais de mídia independente que existem espalhados pelo Brasil. E eu diria que hoje a gente acabou centrando muito nossa cobertura na cobertura de violações de direitos, né? Especialmente direitos que
que atingem aí comunidades periféricas, as comunidades mais suscetíveis à violência costumeira, à violência policial, violência institucionalizada, né? que se expressa muito, por exemplo, no racismo estrutural. Então, a gente foi se especializando muito nessa cobertura de violação de direitos e sendo, sim, um espaço mais aberto, mais plural, mais diverso, em defesa da democracia. Né? O que parecia um princípio que seria um princípio basilar do jornalismo, a gente acabou virando exceção, né? Exceção à regra. Né? Esse ponto que o Laércio coloca é muito relevante. O que separa o jornalismo? Porque, veja bem, todo país você tem o jornalismo de opinião, que é esse que discute os grandes temas nacionais, você tem os tabloides, né, o jornalismo sensacionalista, tem o jornalismo regional. Aqui no Brasil, então, esse jornalismo de opinião, o que legitima ele são a defesa de princípios civilizatórios, aquilo que a humanidade vai construindo. Você pode ser mais conservador ou menos conservador, mas esses direitos é o que separa de fake news, de grupos. E o segundo ponto é o respeito à informação. Ou seja, nós podemos discutir conceitos, ideias aqui, mas a informação é sagrada. Aqui, quando começa esse jornalismo de guerra, até é anterior ao Mensalão, viu, Laércio? Quando a Veja começa lá atrás, era fake news em cima de fake news. Era coisa que em uma hora você desmontava, né? Aquelas bobagens de cubanos mandando dinheiro por garrafa de rum, aquele negócio As capas da Veja, né, Nassif, são os primeiros memes, né? Antes mesmo da rede social, a Veja já fazia jornalismo meme, né? As capas da Veja eram memes. Ali foi uma desmoralização ampla. O pessoal, quando fala hoje em fake news, o que a Veja fazia, a Folha também fazia, indo atrás lá, foi que me levou a romper com o jornalismo tradicional e tudo aí. Aquilo não era jornalismo. O Mensalão, ele deu o roteiro do golpe. Foi algo similar ao que ocorreu com o Getúlio em 54, quando teve a CPI da última hora. Porque não pegava nada, aquela história da Mar de Lamas, não pegava. Daí, quando vem a CPI da última hora, a narrativa gerava fatos diários, e a narrativa, a interpretação era dos grupos de mídia anti-Getúlio. Então, o Mensalão, ele deu isso, né? A Veja, aquelas maluquices daquelas capas da Veja, se desmoralizavam por si. Quando vem o Mensalão, você tem uma conspiração do procurador-geral com o Joaquim Barbosa, com o Supremo, passa a gerar matéria diária, dentro do padrão que a gente vê hoje, e os jornais chutando jornalismo de guerra. Então, você tem várias formas de fake news. Você tem a mentira, propriamente dita, as Farc vão invadir o Brasil, e você tem um julgamento mentiroso. Ou seja, você comprar uma paçoca de R$7 com cartão corporativo é escândalo. Isso é mentiroso, é um julgamento mentiroso, né? Então, ali, quando vem o Mensalão, eles dão o ferramental do golpe ali, né? E Deus era muito bonzinho, falou, estou gostando tanto dessa política que vocês estão fazendo de redução de desigualdade que eu vou dar uma chance para vocês. Vem o Mensalão para vocês aprenderem como enfrentar um golpe, né? Só que o Lula saiu tão bem em 2008, 2009, com aquela saída da crise, que ele achou que podia deixar tudo solto, que a intuição resolveria tudo, né? E daí vem a Lava Jato e destrói a economia, destrói a política, destrói tudo aqui no Brasil, né? Tem o primeiro entrevistado aqui do programa, do primeiro programa do né, foi o Cristofoletti, né? Rogério Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu entrevistei na época da Lava Jato, e primeira fase, digamos ali, né? Ainda ali no processo da derrubada da Dilma, e ele usou uma expressão que eu achei muito interessante, que a Lava Jato domesticou a imprensa brasileira, e que a imprensa não cobriu a Lava Jato, ela deu cobertura à Lava Jato. Claro. Ela atuou de uma maneira, e é impressionante. Eu vejo muito hoje o pessoal dizendo assim, não, a pandemia, você vê que a postura agora mais crítica em relação ao governo Bolsonaro, a pandemia trouxe a mídia de volta a um entendimento novo aí da situação política que a gente está vivendo, nova credibilidade, quer dizer, a gente sempre, essa profissão de fé de acreditar sempre na grande mídia, e aí você vê agora esses novos arbítrios que estão acontecendo, né? Essa escalada aí da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, bom, vai desde o processo contra o Wilson Witzel, e aqui eu não estou defendendo o governador. Isso, com toda razão.
Mas imaginar um governador perder o cargo, ser afastado por uma decisão monocrática de um ministro do STJ, você imaginar também todo esse processo agora de volta aí da Lava Jato em cima do Lula, os advogados do Lula, no caso aí do Sistema S, do Cristiano Zanini, a busca e apreensão, o Roberto Teixeira, a mesma coisa também, a nova denúncia da Lava Jato em relação ao Lula, né, das doações da Odebrecht para o Instituto Lula. Quer dizer, a gente continua seguindo, isso é importante para a gente entender que, assim, na essência, a cobertura nunca houve uma meia-culpa da imprensa pela eleição do Bolsonaro, né? E começa com esse processo aí de criminalização da política, abrindo para esse espaço aí do antissistema, que é sistema, né? Porque estava 28 anos no Congresso Nacional, e a gente continua o mesmo processo, né? Quer dizer, não investiga... Não aprendemos nada, apura, né? Não investiga, não apura, publica diretamente, quer dizer, o trabalho mínimo de investigação criminosa, a organização criminosa. Não é um trabalho de apuração da pauta, né? Não, quer dizer, você tem um off, você tem um documento de uma autoridade, ali é o começo da apuração, né? Ali é o ponto de saída de uma apuração. Agora, veja, a imprensa que fala organização criminosa, quando recebe uma lauda de texto do Ministério Público Federal, não tem a coragem de falar em extrema-direita, usar o termo extrema-direita para falar do Bolsonaro, né? Fala do Trump, mas não fala no Brasil do Bolsonaro, né? Não, os mesmos vícios, né? Você falou esse negócio da transição. Eu sou casado com uma procuradora que foi a primeira que tentou implantar aqui a justiça de transição aqui. E desde lá atrás, o receio de mexer no passado aí permitiu que renascesse o Bolsonaro, né? Essa justiça de transição teria que ser aplicada no que foi a imprensa e os liberais aí até Bolsonaro. E não é questão de punir A, B ou C ou não, mas é uma questão de eles virem a público aí reconhecendo que os métodos que eles utilizaram foram antidemocráticos e antijornalísticos, né? Mas o Brasil, você tem aqui os homens chamados homens bambus, eles vêm de um lado para o outro. Vamos pegar o Fachin. Fachin era um humanista. O Fachin era o ministro Fachin do Supremo. Ele era advogado de lideranças rurais do MST. Daí ele vai para o Supremo Tribunal Federal por conta disso, apoiado pela JBS, são outros 500. Né? Ali começa a Lava Jato. Ele, por alguma razão, lá vira um punitivista terrível. Terrível. Endossa todas as arbitrariedades da Lava Jato. Agora o jogo começa a virar, no sentido de que começa a se reconhecer que esse punitivismo vai levar aí pode levar a uma ditadura no Brasil. Então ele tem que contentar o vento está para cá, ele tem que atender o vento para cá, mas ele não pode abrir mão do vento anterior, da história dele. Então, o que ele faz? Ele critica o punitivismo, o excesso de punitivismo e enaltece a Lava Jato. Mas como é que pode? Se a Lava Jato é a síntese do punitivismo. Pega o Estado de São Paulo, enaltece a Lava Jato em tudo, endossou tudo. Repassadores de release, que nem foram Globo, Folha, Veja, repassadores de release da Lava Jato. Daí pega a Serra. Daí sai um editorial na Folha e no Estado falando que chega de punitivismo. Então, daí você tem liberais, ministros do Supremo, jornalistas que inauguraram esse discurso de ódio terrível. Foram os pais desse movimento fascista de ultradireita que, de repente, percebem que os ventos mudam, então viram liberais. Hoje são liberais. O que garante que amanhã, quando os ventos mudarem, cai Bolsonaro, volta Lula versus Huck. Quem garante que eles não vão de novo voltar a esse discurso? Então você não tem, digamos, o caráter público brasileiro é muito superficial. Você não tem, digamos, aquela condenação. Se você tivesse princípios rígidos, o Barroso, quando começou a sair fora, andar fora do caminho, ele seria punido pela opinião pública. Daí, como a reputação para eles é relevante, eles voltam atrás. Mas aqui você não tem. O cara pode ir de um lado para o outro, de acordo com o vento. O que importa é o sucesso pessoal, o que importa é preservar os ganhos obtidos aí com a imagem pública, né? Até o ponto, e daí também uma falta de critério do PT para indicar ministros aí do Supremo, aí, da Procuradoria, fantástico também. Né? Então você não tem o sentimento de Brasil.
A Lava Jato, quando passa a arrebentar todas as empresas brasileiras aí de engenharia, o que ela pensava? Como que eu posso ganhar espaço, eu ser popular, amanhã montar um escritório de compliance, ter parceria aí com um procurador lá de fora para a gente montar o nosso escritório, virou cada um por si. Aquele sentimento de país, você se perdeu no meio do caminho. Então, a imprensa é um dos grandes fatores aí, né? Como é que você pode defender a democracia e, ao mesmo tempo, defender o impeachment? Como é que você pode partir para essa criminalização que houve em cima do Lula sem dar o direito de resposta? Como é que você pode discutir privatização dos Correios sem dar o contraponto aqui? Então, é uma imprensa, eu diria que é uma imprensa à altura do país, sabe? Muito subdesenvolvida, muito baixo nível. E não é questão de ser direita ou esquerda. O Financial Times é um baita jornal lá, conservador. O New York Times é um baita jornal conservador. Conservador não, liberal. Mas aqui não, aqui é um subjornalismo que está muito ligado a isso que você falou da imprensa de Pernambuco. Você pega os negócios do grupo e utiliza o jornalismo como arma para negócios. É complicado. Para quem está chegando agora, nós estamos na nossa segunda live, né, da série Periscópio, e nós estamos com dois convidados, que é o Luiz Nassif e o Laércio Portela. Vocês acreditam que esse processo de censura que a gente está vivendo agora seja fruto de toda essa construção que o jornalismo vem fazendo, desconstrução, na verdade, né, que o jornalismo vem fazendo ao longo dos anos? Olha, me permita, eu acho que, não, começa, Nassif, porque você tem uma experiência até agora com o BTG, né, Pactual também, está passando por isso também. O que aconteceu com o jornalismo? Ele criou aquela onda de ódio, de discurso de ódio, de ultradireita, tudo, e esse grupo ganhou vida própria com as redes sociais. E, ao mesmo tempo, a Lava Jato ela inspirou em uma profunda partidarização do judiciário. Então, você tem hoje procuradores bolsonaristas, você tem juízes bolsonaristas. No Rio, você teve um caso de uma procuradora que fez o Ministério Público Estadual perder o prazo, ela é claramente bolsonarista. Então, digamos, você pega a coisa mais escandalosa que ocorreu nesse período todo, na véspera das eleições, que teve a invasão de 10 ou 12 universidades federais pela polícia, coordenadas por juízes eleitorais atuando em conjunto. Escandaloso. Então, hoje, qualquer juiz aí, e como você tem uma lei de imprensa muito, muito vaga, depois que o como é que chama o Brito lá, o Aires Brito acabou com a lei de imprensa. Então, e como você tem agora o combate aos fake news, então cada juiz define o que pode sair, o que não pode sair. Então é complicado, né? Eu tenho por essas matérias que eu escrevi sobre o BTG, aí entra um outro ponto também, que é a censura econômica também. Né? O BTG ele se transformou numa potência aí, entrou no capital da UOL, ajudou a adquirir os restos aí da Editora Abril, comprou a Exame, então ele ficou intocável. Aqui ele fez uma operação, uma licitação na Zona Azul, aqui em São Paulo, escandalosa. E nenhum jornal entrou. Escandaloso porque pegou o próprio presidente do Tribunal de Contas, indicado pelo PT, aliás, que mudou o voto sem que fossem corrigidas as distorções apontadas aí pela área técnica do Tribunal de Contas do município. Né? Você pega agora o Covas, ele pegou 500 milhões na frente, aí, em vez, uma cidade com tantas prioridades, está quebrando calçada para todo lado aí, os jornais não entraram no tema, e ele conseguiu tirar 11 matérias do ar. Aliás, eu estou bem sem tempo, porque a gente está fazendo uma série sobre o Moro aí, mas eu preciso fazer uma matéria para contar, digamos, o tamanho do golpe que foi aplicado aqui. Né? Mas daí que você vai para o Rio de Janeiro. Daí o Flávio Bolsonaro, vazamento do Flávio Bolsonaro, a Globo passa a dar diariamente. Eu acho que vazamento foi o que o Laércio colocou, seja contra a Witzel, seja contra quem for, é um abuso. Mas é um abuso, o vazamento é um abuso da parte do procurador, do delegado, do juiz que vaza. A imprensa você recebeu, você está... É o papel do jornalismo investigar também, não é ser repassador de release, que nem foi esse período todo aí. Né? Daí vem o juiz e proíbe a Globo de dar. Daí a Globo apela. Vai para a segunda instância. E hoje um desembargador reiterou a proibição da Globo de dar. Então, digamos, eles conseguiram criar um quadro
Aí de descontrole total. Né? Hoje você tem juiz de primeira instância querendo atropelar a jurisprudência que vem do Supremo, você tem procurador de primeira instância querendo sair condenando a Polícia Federal com indiciamento. O indiciamento de Polícia Federal é merda, não vale nada. A Polícia Federal não pode indiciar. Ela faz investigação, daí cabe ao procurador fazer o indiciamento e ao juiz confirmar. A Polícia Federal hoje indicia todo mundo. Você pega aí, o governo federal não se previne para comprar equipamento médico aí. Daí você tem uma explosão de procura no mundo. Daí o pessoal sai comprando equipamento médico com ágio. Você não sabe o que é sacanagem, o que é pressão de mercado. Pouco importa. Vai a Polícia Federal, invade casas de governadores e indicia. Os jornais dão. Polícia Federal indicia, mesmo sabendo que não tem valor nenhum. Então você deu aquilo que o Pedro Aleixo falava do guarda da esquina. Você deu o poder para o guarda da esquina, para o juiz da esquina, para o promotor da esquina, botar o que quiser. Né? Eu acho, inclusive, Nassif e Mariana, que nós chegamos nisso também, da temática da corrupção, né? Desde lá do Mensalão, e antes disso, e depois do processo foi por acaso que aconteceu, transformou São Paulo um Brasil, um país com um nível de desigualdade. A corrupção se torna um grande tema, e eu não estou querendo minimizar o processo de corrupção, porque ele é responsável por parte dessa desigualdade. Mas, grande tema nacional, a gente elegeu governos conservadores, reacionários. Eu vou lembrar aqui, Jânio Quadros, em 60, Collor, em 89, agora Bolsonaro. E a mídia teve uma participação, né? Judiciário, esse com o Supremo e tudo que foi dito lá depois, na frente, ele antecede, ele começou lá atrás. Você tem uma aliança do Judiciário, Ministério Público, Polícia Política, né, a Polícia Federal, há uma aliança, aí a mídia, a grande mídia também, que traz esse tema da corrupção e cria esse enviesamento que permitiu isso que o Nassif está falando, que é esse guarda da esquina, o juiz de primeira instância. Lembrar que o Sérgio Moro é um juiz de primeira instância, né? E hoje é um mártir, digamos assim, é o modelo desse. Esse é o grande modelo, né? O juiz de primeira instância que se posiciona, que vira um herói, que se posiciona fora dos autos. O Delanhol também fez a mesma coisa. Eles são os modelos disso tudo, né? E eu queria voltar rapidamente numa questão que eu acho importante. A gente estava falando no começo, para eu não deixar passar aqui, o Nassif falando das capas da Veja e que isso antecede as fake news, né? Sim. Uhum. E vou colocar aqui o papel da grande mídia nesse processo também de fake news, porque eu acho que às vezes tem uma discussão meio enviesada sobre fake news. Por exemplo, as pessoas acham que o fake news, muita gente diz assim, não, fake news foi decisivo na eleição do Bolsonaro. Eu acho que do ponto de vista de comunicação, mais importante do que fake news foi o campo, digamos assim, das narrativas que permitiram, que foi com os últimos 15, 20 anos, que permitiram a proliferação e permitiram, digamos assim, uma certa familiaridade e engajamento das pessoas com aquela realidade ali das fake news. Porque, por exemplo, quando a Folha de São Paulo fala em Branda, amenizando os aspectos da ditadura, isso é fake informação. A ficha lá acho que era a ficha do DOPS da Dilma, que a Folha de São Paulo deu, uma ficha falsificada, isso é fake news. Quando o presidente do Supremo, eu não sei se ele era presidente ainda, o Toffoli, quando o Toffoli se refere ao golpe de 64 como movimento de 64, isso é desinformação. Né? As capas da Veja, os debates na Rádio Jovem Pan, aqueles programas políticos. Lá está travando um pouquinho. Melhorou? Está me ouvindo? Melhorou um pouquinho agora, sim. Eu estava dizendo, esses programas também, acho que vocês estavam ouvindo aí, né? Esses programas também policialescos que tomam já há quase 2 décadas as TVs brasileiras e são feitas por jornalistas, né? O radialismo policial que veio e ganhou um espaço nobre, né? Bandido bom é bandido morto. Né? Isso está nas TVs abertas do Brasil há 2 décadas, nas TVs nacionais e regionais. Tudo isso é desinformação, é fake news, é discurso do ódio que nasceu na imprensa. Então, quando a gente está falando em fake news,
toda essa proliferação de desinformação, dita branda, Movimento 64, esse discurso policialesco, a minimização do discurso do ódio, isso nasceu na própria imprensa e tomou conta. E eu acho muito interessante o exemplo do sensacionalista, acho que todo mundo conhece, né? É muito interessante quando eles fazem aquelas paródias do jornalismo e roda na internet e as pessoas acham que é verdade, as coisas mais absurdas. Por quê? Porque basta você pegar o modelo, o jeito de parecer o jornalismo, o cara falando no microfone, uma passagem, trocando, digamos assim, o formato, mas qualquer coisa que você fale passa por verdade, basta estar num formatozinho. Mas fomos nós que construímos esse modelo, né? Sim. Foi a própria imprensa que construiu esse modelo. Então, falar de fake news, as fake news começaram lá atrás e construíram esse caminho. Perseu Abramo, me lembrar aqui do Perseu Abramo, que tem aquele livro, que eu acho que é um livro que todo jornalista devia conhecer, que é aquele Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, onde ele fala ali uma série de manipulações que a grande imprensa faz para mentir, para desinformar a população, né? Então, isso não começou agora com redes sociais. E isso construiu o caminho, pavimentou o caminho que trouxe a eleição de Bolsonaro, né? A politização do judiciário, o discurso do ódio, a naturalização do discurso do ódio. Vai ler os jornais, depois daquele discurso que o Bolsonaro faz na votação da Dilma no Congresso Nacional, né, pelo impeachment, quando ele faz aquela ode ao brilhante Ustra, citando de uma maneira absurda o nome de Dilma, o algoz de Dilma, vai ver a cobertura dos jornais, né, nos dias seguintes, naturaliza aquilo ali, né, como se fosse uma coisa folclórica menor, de uma pessoa que estava já em campanha para a presidência da República, né? A gente naturalizou tudo isso e temos muita culpa nesse processo todo, né? Nós, entre aspas, né? Eles que comandam aí a grande mídia corporativa, nós estamos no outro campo político, né? Então, a gente se considera, né, se considera culpado desse novo jornalismo que a gente vive. E o que a gente pode fazer para fazer o caminho contrário, para a gente voltar às boas práticas do jornalismo, de uma coisa que já está tão entranhada dentro das redações? Olha, só para a gente pegar um pouquinho, eu tenho um livro que eu lancei no comecinho dos anos 2000, chamado Jornalismo dos Anos 90, pegando aquele modelo de jornalismo sensacionalista que já estava se praticando nos anos 90. Quando vem a redemocratização da América Latina, a imprensa descobre que tem força. Por quê? Porque a redemocratização se deu com o sistema partidário ainda em formação. Então era fácil de estabilizar presidentes. E os primeiros que caíram eram de mais para a direita. O André Pérez na Venezuela, o Collor aqui. Então bastava o sujeito ficar sem maioria no Congresso para começar uma campanha, você vai criando denúncias diariamente e vai criando clima para, lá na frente, o Congresso e o Judiciário tirar a pessoa. E nós tivemos aí um episódio do Watergate, que aquilo criava o sonho de todo jornalista, era derrubar o presidente da República. Então, digamos, esses abusos começam lá atrás. Aliás, quando termina a campanha do impeachment, a campanha do impeachment foi das coisas mais vergonhosas que já aconteceram em termos jornalísticos. E eu falo tranquilamente, porque até então eu era jornalista que o Collor mais falava mal. Eu tinha um programa na TV Gazeta, aí ele várias vezes assistia, que era um programa de economia, passava na TV Nacional, ele assistia, me xingava, saiu nos jornais algumas vezes aí, eu fui processado, me tirou do ar. Mas quando começou a campanha do impeachment, foi um negócio tão vergonhoso que eu pulei fora. Falei, aí não, eu não sei de que lado que está o bandido. Porque daí você tem que ir todo dia produzir notícias, daí você foi inventando coisas. Não, o Collor cheira cocaína para o supositório, a mulher do Collor mata galo preto no porão do palácio. E num crescendo assim, que é repetido depois na campanha de 2014, 2010, principalmente com a Dilma, que aquilo viciou a opinião pública e os jornais ali ganharam enorme força política, um enorme prestígio. Foi a fase áurea da imprensa, onde as tiragens chegaram a mais de 1 milhão fins de semana. Aí, se ganhou muito dinheiro, nos Estados Unidos e aqui. A publicidade nacional ia para os jornais, os classificados estavam nos jornais, e ali foi viciando. Ô, Jack, para aí, o cachorro aqui. Então foi viciando. O meu está quietinho, deitado em algum lugar por aí. Então, o que os jornais tentaram nesse período aí foi usar todos os recursos para aumentar a tiragem e ganhar poder político para outros negócios.
Quando termina a campanha do impeachment, você criou um vazio tão grande, que você viciou as pessoas. Tem aquela famosa frase lá, se uma imprensa sem caráter gera um público... eu acho que é do Pulitzer. Mas você viciou tanto o público no escatológico, naquele negócio, naquela merda toda lá, que quando acabou a campanha do impeachment, criou um vácuo. E esse vácuo foi preenchido com aquelas denúncias horrorosas aí, escola base, babodega e tudo, em que a imprensa abriu mão de qualquer veracidade jornalística. O que eles faziam? Pegavam de cara, tinham uma denúncia qualquer, encampavam a denúncia, criavam a figura do bandido, e daí faziam pesquisas diariamente com os leitores para saber o que eles queriam. O que eles queriam? Morte aos bandidos. E a imprensa já tinha condicionado. Então você abandonou o jornalismo aí já nos anos 90. A Folha, quando foi a primeira a entrar por esse caminho, pegava, por exemplo, uma reunião que tem na Câmara, uma reunião mini que tem lá, em geral para os deputados irem lá, mandarem uma mensagem para a base deles, tudo, iam lá, fotografavam e daí virava manchete. Câmara vazia, deputado não trabalha. Então, digamos, esse negócio da fabricação da notícia sensacionalista introjetou na mídia. Introjetou na mídia. Quando vem os anos 90, final dos anos 90, daí vem a internet. Antes disso, você tem os âncoras que surgem em rádios, televisões, a partir do Boris Casoy. Os jornais se empesteiam de colunistas que, em vez de levar... O colunista é o seguinte, se o leitor está indignado por algum tema, o papel do colunista é esclarecer para o leitor aquele tema. Você passa a ter uma disputa para ver quem que se solidarizava mais com o populismo, com o leitor. Então, eram os colunistas que se indignavam. Então, ali você começou a decair o jornalismo naquele momento. Quando vem a crise da marxismo-valorização, que os jornais quebram, todos os investimentos que eles tinham feito, eles quebram, o governo é obrigado a salvá-los e tudo, ao mesmo tempo vem a internet. A internet derruba as barreiras de entrada. Antes você não tinha jeito de entrar aqui. Porque concessão de rádio e televisão você dependia do governo. Para você instalar um jornal novo, você tinha uma legislação que impedia o controle externo, e tinha um baita investimento a ser feito. Com a internet isso desmonta. Então eles entram em pânico, o que vamos fazer? Daí vai o Roberto Tivita, o modelo de negócio da mídia entra em crise global. No Brasil mais ainda. Daí vai o Roberto Tivita e traz a fórmula Murdoch. Vamos pegar a ultradireita aqui, pegar esse público novo, estimular a ultradireita, ganhar poder político, vamos denunciar aqui a invasão de Farc, de Cuba, da Bolívia, mas a nossa preocupação não são eles. A nossa preocupação são as empresas de telefonia no começo e depois Facebook, Google e tudo. Vamos ganhar poder político e eleger um presidente, em vez de apoiar partido A, B ou C, vamos eleger o nosso presidente e ele vai pedir a invasão do nosso território pelos estrangeiros. E dali tudo foi permitido, né? Tudo foi permitido. Ali você teve a desmoralização final do jornalismo. Né? E agora essa recuperação ela virá, porque vai ser a única maneira do jornalismo recuperar minimamente a credibilidade perante os fake news mesmo. Mas, mais uma vez, reforçando o que o Laércio colocou, um pessoal que não tem noção. O jornalismo decaiu demais. Teve uma geração que veio nos anos 90, que sai da ditadura, vem nos anos 90 e tenta ganhar espaço, aqueles pactos com a empresa. A empresa permite que você avance mais aqui, você se enquadra ali. Essa geração que entra agora é a geração que vem a partir de 2005, em que você tem um enquadramento total da mídia. Enquadramento total. Você, antes de escrever qualquer coisa, sabe, molhe o dedo, vê para onde que o vento está soprando, para ver o que o seu editor e o diretor vão estar achando aí, porque senão você perde o barco. Então você tem hoje um jornalismo assustado. Assustado. Hoje, e daí, olha, ele se repete em bordões. Economia, fala em Estado, não, Estado, todo funcionário público é preguiçoso. Não, toda empresa tem que ser estatizada. Não, se vier a reforma da Previdência, o Brasil vai crescer. Então ele fica em cima de bordões para não correr risco, né? Hoje, autocensura é a linha editorial. Né? Hã? Mas, dizendo, autocensura hoje é a linha editorial, né? É isso. Eu tem uma coisa, Mariana, que você falou, eu acho assim, vamos tentar dar uma positivada aqui também, que assim, eu concordo em gênero, número e grau com
CIF, com esses, inclusive da cobertura, esse enviesamento. Acho que a gente tem uma geração aí que hoje tensiona pouco as redações, especialmente as grandes redações, né? Há um nível de tensionamento. O melhor repórter é aquele que tensiona o editor, que não só vai para a rua apurar, mas quando ele volta, ele fez a apuração, então ele está tensionando o editor e não querendo saber o que aquele editor está pensando e querendo, né? Especificamente. Mas aí eu acho que tem uma esperança também aí, eu vejo muito a partir da própria experiência de Nassif, da experiência da Marco Zero, digamos assim, está se montando, tem um termo aí que o pessoal usa mais novo, eu não sou muito desses termos, mas vamos lá, um ecossistema, digamos assim, de uma mídia independente que está se estruturando no Brasil, que eu acho que é uma coisa muito valorosa, né? Que mistura um pouco gerações, inclusive de jornalistas. É o meu caso, por exemplo, de alguns que, na maioria dos fundadores da Marco Zero, que passaram pelos jornais, teve essa experiência, mas depois começaram um projeto de empreendedorismo, né? A gente não tem no jornalismo essa tradição tão forte de empreendedorismo como na CIF tem, como um exemplo, talvez também uma referência, o Mino Carta lá atrás, e tantos outros que produzem seu próprio jornalismo, mas a gente tem uma geração agora também que não passou pelas grandes redações, mas que está saindo das universidades, inclusive pela diversidade que se propiciou durante os governos Lula e Dilma, né, de uma geração périca que entrou na universidade, se formou, adquiriu um conhecimento um pouco técnico aí do jornalismo, e está produzindo, tem uma ebulição aí dos coletivos de comunicação popular nas periferias, e experiências mistas entre jornalistas da média guarda, digamos assim, esses jovens da periferia, é um pouco isso da Marco Zero, e de coletivos, eu vou citar aqui Alma Preta em São Paulo, Ponte Jornalismo, outros também como Agência Pública, mas você tem Nós Mulheres da Periferia, você tem uma série de, aqui em Alagoas, Mídia Caeté, no Rio Grande do Norte, Saiba Mais, quer dizer, grupos novos de jornalistas mais novos, de uma geração mais nova, que estão reinventando esse jornalismo, e que não é só um jornalismo de contraponto de análise, que eu acho fundamental e importante, análise embasada. Mas é um jornalismo que está ocupando um espaço investigativo e de cobertura cotidiana que a mídia tradicional abandonou. Seja porque não quer fazer ideologicamente, seja pelo esvaziamento das redações. Então tem experiências. E aí eu gosto muito nas conversas que eu faço, especialmente com jovens que estão nas universidades ou que estão fazendo comunicação popular nas periferias, assim, de incentivar muito esse movimento, sabe? Eu acho que é um movimento, às vezes, acho inclusive que o jornalismo é um campo em disputa, a própria ideia de jornalismo, né? Quando você vê a Rede Globo e a Folha de São Paulo, que há 2 anos atrás fizeram campanhas quase que no mesmo tempo, no período eleitoral ali, falando do jornalismo profissional, a importância do jornalismo profissional para a democracia, é como eles tivessem também esse conceito que as pessoas dizem assim, não, eles estão usando esse conceito para se diferenciar das fake news. Mas é também usando esse conceito para dizer assim, o jornalismo que a gente faz é profissional, é imparcial, como se existisse isso, né? Todo jornalismo é posicionado, toda a construção narrativa é posicionada de algum lugar, não existe um não lugar, né? Mas eles também é um processo de deslegitimar esse outro jornalismo que está surgindo, que está se fortalecendo agora, entendeu? Então, acho que tem, por exemplo, deslegitimar, aí em vários níveis, mas deslegitimar o Intercept, quando traz a Vaza Jato. A campanha, inclusive, coincidiu a campanha do jornalismo profissional com a invisibilização e o silenciamento da cobertura da Vaza Jato. Depois, com o tempo e quando se ficou evidente, mas já era desde o início para muita gente, o interesse público daquele, a mainstream vem também, chega junto. Mas você veja que eu queria chamar muita atenção para esses grupos novos que estão surgindo, reconstruindo o jornalismo, trazendo, inclusive, linguagens distintas que, às vezes, a gente não legitima dentro do jornalismo, do grafite, do slam, do rap. Né, que tem os podcasts, muito agora, né? Essa linguagem mais coloquial, né? Eu acho que é uma coisa nova, muito interessante que está acontecendo. Não, tem razão. Eu participei de umas bancas de TCC. Quando eu fiz jornalismo lá atrás, a gente falava, pô, com 6 meses de redação, você aprende tudo que você aprende na escola. Agora, quando eu vejo uma rapaziada saindo das escolas, eu digo o seguinte, cuidado, porque com 6 meses de redação você não desaprenda tudo que você aprendeu na escola. Eles estão saindo, como, digamos, o jornalismo abandonou todos aqueles princípios do jornalismo, as redações, tanto tentando recuperar agora, as faculdades passaram a ter um papel essencial. Mesmo não tendo a obrigatoriedade do diploma hoje,
as faculdades passam a ter um papel essencial para ensinar jornalismo, porque as redações perderam esse pique da reportagem, o aquário passou a ser mais relevante que a rua, o alinhamento político, ideológico, na economia principalmente, é uma coisa escandalosa. Sabe? Os refrões, os bordões que são repetidos. Você pega até algum tempo atrás, sempre que mencionar o Paulo Guedes, fala, Paulo Guedes, que tem uma equipe brilhante, você vem, cara, brilhante tem que mostrar o brilho. Onde que está o brilho do brilhante? É só se tiver no sapato engraxado, né? Então, digamos, esses bordões e esses padrões, como se criou um filtro muito grande hoje nos grandes veículos, então, digamos, só para a gente separar direitinho, a crítica que eu faço ao jornalismo é o jornalismo praticado nos grandes veículos. A defesa que você faz é corretíssima desse jornalismo de contraponto. A Ponte é um exemplo extraordinário aí, o próprio Marco Zero e tudo, né? Mas, digamos, nesse jornalismo de Globo News e tudo, é complicado, né? Porque aquilo dá uma visibilidade, abre o mercado de palestras, dá uma fama. Eu sei que eu fui desse meio aí, em área econômica, em palestra e tudo. Quando você resolve abrir mão, perceber que as distorções do modelo e fazer a crítica, você fecha essa porta. Você fecha essa porta. E para o jornalista que está começando, ele fala, vou matar minha carreira aqui. Então, eles ficam subordinados, né? Muito subordinados assim, a esses padrões. Como você tem uma diversidade de temas hoje, eles se escondem atrás de bordões. E a reportagem vai para o terceiro plano. Né? Acha que esse enfraquecimento das redações também, eles impactam no que é repassado para essa galera que está vindo das universidades agora? Nunca foi tão fácil fazer reportagem que nem hoje. Nunca foi tão fácil, porque o material está disponível. O material está disponível, mas você tem que saber o que procurar. Então, você tem que conhecer muito o que é o mundo dos negócios, por exemplo, para separar o que é uma atividade normal de uma atividade ilegal. Você tem que conhecer os meandros da política, você tem que conhecer os meandros das políticas públicas, né? Mas você não tem investimento. Aí você teve um problema sério que tomou conta do jornalismo. Quando vem os âncoras lá atrás, para competir com os âncoras, você passa todo mundo a ser indignado. Daí você vem a internet com notas curtas, o jornal passa a fazer notas curtas para competir com a internet. Quando devia ser o oposto, o jornal é o local de aprofundamento. É o local de aprofundamento. E agora digamos, que era o momento de você partir para as grandes reportagens, e está tudo disponível. O chamado jornalismo de dados, agora virou novidade, é coisa que está disponível há muitos anos, aí a gente sempre praticou esse... Mas hoje você consegue montar... Por exemplo, vou pegar 2 temas que nós desenvolvemos lá no GGN, que estão virando livros agora de outros autores, mas inspirados no tema. Esse avanço do crime organizado mundial bancando a ultradireita mundial. Você tinha as informações disponíveis, você tinha que saber como contextualizar e juntar. A influência americana na Lava Jato, que até algum tempo atrás você tinha esses intelectuais chamados de esquerda conscientida falando isso é teoria conspiratória. Você tinha um conjunto de evidências que você... Então você tem que saber contextualizar. Obviamente, a reportagem antiga, de você ter a fonte de passar um bizu, continua relevante, continua muito relevante. Mas a capacidade de juntar as informações numa narrativa lógica, ela é essencial. Agora, essa forma de elaborar reportagem, os jornais perderam totalmente. E perderam há muitos anos, hein? Não é de agora, não. Então, o que acontece? Surgem novos veículos aí que passam a trabalhar esse tipo de reportagem continuada. E a Lava Jato foi um mal terrível, terrível. Terrível, porque fica todo mundo passador de release. Eu participei de um seminário em Tiradentes que o Audálio organizou, e com alguns jornalistas experientes, antigos lá, o pessoal da Brage também, lá, jornalismo investigativo. E lá para as tantas, numa discussão, me desafiaram. Mas se você tivesse chefiando a cobertura, o que você faria de diferente? Eu falei, meu Deus do céu, eles não tinham noção que eles não faziam jornalismo, rapaz. Até falei para uma moça que foi uma grande repórter, estava aposentada, eu falei, a primeira coisa que eu faria seria te contratar para você fazer reportagem.
Então, digamos, aquele espírito frenético da Lava Jato e os vazamentos, o pessoal não queria saber de aprofundar. Pega o fato e publica, pega o fato e publica. E o repórter que vai para a rua, ele quer a primeira página, ele quer a manchete, ele quer a matéria principal da página. Então, ele é induzido pelo editor para entregar aquilo. E a coisa mais fácil digamos, a escandalização simples aí, né? A organização criminosa que cercou o Witzel, a organização criminosa do Cristiano Zanin. Mas essa é a parte mais grave, né? Que depois de tudo que passamos, continuamos a fazer o mesmo que os nossos pais, né? Que agora é a geração da segunda onda da Lava Jato. E com essa quebra da reputação do jornalismo, e esses ataques que a imprensa tem sofrido, principalmente agora, desde o início do governo do Bolsonaro, como é que a gente vai recuperar o nosso respeito mesmo com a população? Porque o que se parece é que a gente perdeu, inclusive, o respeito dos nossos leitores. Quando o jornalista passou a ser temido em vez de admirado, ali começou a... Mas tem que reaprender a fazer jornalismo, né, Lécio? Eu acho também o seguinte, assim, a gente está falando aqui muito nós, a imprensa, mas, na verdade, não existe essa imprensa única, né, um bloco monolítico. A gente já deixou bem claro aqui que existem várias, assim. Essa falta de credibilidade, por exemplo, até que ponto nós vamos resgatar a credibilidade da Rede Globo, assim, esse é um problema... na verdade, esse é um problema para a democracia, porque a atuação política da Globo e de outros grandes veículos tem comprometido a democracia brasileira, né? São responsáveis pela eleição do Bolsonaro, naturalizaram o discurso do ódio e tudo mais. Por isso que, assim, eu não acho que existe uma imprensa, não acho que a gente tem que se mobilizar, acho que a gente tem que se mobilizar pelo direito à liberdade de expressão, à diversidade, à pluralidade, mas quando a gente fala imprensa, a imprensa brasileira, eu, por exemplo, não estou pensando aqui em Globo, Folha, Estadão, né, que são empresas empresariais e que têm muito parte na culpa de chegar onde chegamos. Eu estou pensando nessa nova imprensa que eu estava falando aqui, e de que, assim... É da gente que está na ponta, né? Não é nem de resgatar a credibilidade, é construir essa nova credibilidade a partir dessa nova mídia, desse novo jornalístico, sabe? E eu acredito muito nessa nova geração que está saindo das universidades. Eu gosto de brincar assim que a gente tem que disputar essa juventude também, né? Disputar no sentido aprender muito, ouvir, escutar. Aliás, que é uma atividade que o jornalista precisa aprender muito, né? Antes de falar, escutar a fonte. Tem jornalista que o cara sai com a pauta só para buscar a aspa que ele precisa preencher para fazer a manchete do jornal, né? Essa coisa esse novo jornalismo, eu acho que ele tem uma diferença também, assim, ele ouve as autoridades, mas a pauta não nasce a partir do olhar da autoridade, né? Entendendo que a autoridade policial, a autoridade mas a pauta surge e ela nasce especialmente. Estão me ouvindo? Ela nasce, ela surge. Agora. A pauta não nasce das autoridades, ela nasce e surge a partir das pessoas do cotidiano, das pessoas, especialmente que estão no outro lado da corrente, na contracorrente, né, não hegemônica, que precisam construir-se pautas a partir daí. Imagine as agressões, você lembra das agressões da polícia, nas manifestações, quantas pessoas foram presas, além da M13, e depois que foram presas, e a Globo e outras TVs disseram que estava com coquetel molotov e tal, e eu me lembro que as imagens do Mídia Ninja que comprovaram a inocência dessas pessoas. Imagina o trabalho, a violência policial, se você não tivesse a Ponte Jornalismo cobrindo cotidianamente a violência policial na periferia de São Paulo, se você não tiver essa voz ali, essa construção narrativa, a gente vai ter só a voz da autoridade policial, entendeu? E aí a gente vai voltar para a escola base. Então, assim, eu não acho que o esforço é só de resgatar a credibilidade do velho jornalismo, né? Ou do jornalismo, nem do velho jornalismo, do jornalismo da grande mídia. É de construir a credibilidade, a legitimidade desse novo jornalismo que está crescendo, está se fortalecendo, que eu acho que a Marco Zero é um exemplo disso, a Ponte Jornalismo, o Alma Preta e vários outros veículos periféricos que estão surgindo e são muito importantes. E vão ser importantes em 2022. Porque
se nós deixarmos, se a gente não fizer essa contranarrativa também, o tema da corrupção. Lembre-se que você tem o Sérgio Moro aí, né, como uma reserva aí para disputa eleitoral também no campo da direita, da extrema-direita. O tema da corrupção, a Lava Jato vai trazer, a gente já viu de novo agora nesses novos arbítrios, o potencial que tem de interferir na eleição de 2022 de novo. E essa mídia, quando a gente fala o posicionamento da mídia, pensa em Folha, Globo, Estadão, eu acho que essa nova mídia que está se formando a partir desses coletivos menores podem sim ser a nova fonte de credibilidade do jornalismo, disputar um novo conceito de jornalismo, né? E sabe qual é o problema, Lécio? Hoje, todos esses jornais, aquela ideia da bolha continua muito firme. E quando você pega as instituições, ou seja, quem que influencia a discussão no âmbito do Supremo, no âmbito do Ministério Público, no âmbito dos governos de Estado, do âmbito da polícia, é ainda a grande mídia. A mídia empresarial, Folha, Estadão, Globo e tudo. Se teve um pacto que foi feito lá atrás, fechado entre Ministério Público e Tribunal Supremo e tudo, só aceitamos denúncias se vierem da mídia corporativa. Eu sei disso porque eu passei pela mídia corporativa, eu fiz denúncias lá que tinha impacto imediato. Então, a maneira de se defenderem, eles criaram uma bolhona, e essa bolhona é dominada, em termos de opinião, condicionada por essa mídia de primeira linha, que eu digo. Daí passa o Sistema Globo, o Jornal Nacional, o Globo News, agora entra a CNN fazendo um contraponto, na parte econômica não faz contraponto nenhum, entra a Folha e entra o Estadão. Mais sistema CBN, tudo. Depois, no segundo plano, Bandeirantes. Então, digamos, na discussão institucional, naquilo que influencia políticas públicas, que influencia Ministério Público, tudo, eles ainda são absolutos. É por isso que é importante essa retomada. Então, o que a gente faz é fustigar, dar o contraponto, trazer, para tentar ver se muda internamente. Mas eles não têm alternativa, senão começar a fazer jornalismo. Porque a perda de substância eleitoral ficou nítida aí com o próprio Bolsonaro. Eles derrubaram a Dilma porque o antipetismo era muito forte, a Dilma não se defendeu, o Zé Eduardo não se defendeu. Uma vez eu entrevistei o Felipe Gonzalez, ele já estava no auge daquela campanha de mídia, e ele falou: não tem nada mais forte do que a caneta de um presidente da República, desde que saiba usar, né? Sim. O Michel Temer, aquela coisa horrorosa lá, não caiu. Não caiu usando a caneta. Então não adianta. Você tem um embate que é feito no nível, digamos, desses grupos corporativos que é essencial para tentar mudar um pouco o comportamento do Supremo e tudo em direção a uma defesa da Constituição e da democracia. E esses grupos tentam agora retomar alguns princípios legitimadores, mas eles não têm vão ter que ganhar aquela convicção dos direitos, convicção da defesa da lei, da ordem, né? Talvez o Bolsonaro, o susto Bolsonaro, desperte de novo esse espírito, não digo de novo, mas desperte esse espírito de que você tem que recuperar os princípios legitimadores do jornalismo. Mas, digamos, o contraponto, nós fizemos em 2010, meia dúzia de blogs aí para enfrentar a mídia lá, e tinha coisa bem interessante no começo de internet, né? Mas na guerra institucional ficou mais separado ainda os territórios. Até eu diria, 4 anos atrás, 5 anos atrás, você ainda conseguia bater mais, influenciar mais. Mas de lá para cá eles criaram um sentido de silenciamento aí, e os poderes, para se acomodar, não serem incomodados, eles passaram a fechar os olhos a qualquer crítica que não viesse do centro da mídia. É uma aliança bolorenta aí, mas vai dar trabalho para romper. Sabe? Gente, a conversa está muito boa. Se deixasse, a gente ficava aqui por muito mais tempo. Mas a gente está chegando já ao fim da nossa live. Eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais. Qual o recado que vocês deixam para essa turma que está saindo das universidades agora e para os nossos colegas que estão aí no bater? Bom, o jornalismo ele continua vivo aí. Você tem hoje muitas possibilidades de jornalismo, como o próprio Laércio colocou, não apenas em movimentos sociais, mas em cooperativas, em associações e tudo. Dá para fazer um grande jornalismo. Você pega, por exemplo, se as centrais sindicais fossem mais bem organizadas, toda essa estrutura de assessorias que eles têm, eles fariam a maior agência de notícias do Brasil. Então, hoje, você saber trabalhar os dados aí, buscar as informações, e tudo isso você consegue fazer um grande jornalismo, desde que você saiba contextualizar, contar uma história racional, levantar os dados racionais
sabendo que, mesmo com a redução da intermediação do jornalismo, hoje qualquer youtuber pode ser jornalista, o trabalho jornalístico, a função jornalística de organizar as informações, dar foco para as informações e ser didático, continua imprescindível, né? Então, se eu tivesse, às vezes dá uma baita vergonha do jornalismo, mas se eu tivesse 50 anos atrás que decidi o que fazer, escolheria o jornalismo de novo. Massa, massa. Laércio? No meu caso seria 50 anos atrás, mas vamos lá. Estão me ouvindo? Eu seria uns 50 anos atrás. Mas há uns 25 anos atrás, um pouquinho mais, eu também escolheria o jornalismo, não tenho dúvida. É uma profissão belíssima, assim, né, e que nos permite refletir sobre o mundo e conhecer o mundo e dar a ver também muita coisa. Apesar de todas as críticas que a gente fez aqui, eu acho importante, eu acho que a gente produz conteúdo, produz narrativa, produz sentidos, né, símbolos e sentidos sobre a vida. E acho que a gente tem o que eu sugeriria aos estudantes, aos jovens, assim, refletir muito sobre o seu fazer jornalístico. A gente reflete sobre o mundo, diz o que todo mundo faz, mas a gente reflete muito pouco sobre a nossa atividade jornalística, né? Essa é mais uma, por exemplo, um novo fazer que eu acho que tem surgido muito a partir dessa mídia independente. Ela é muito do mesmo modo que ela reflete a mídia, a produção do conteúdo da mídia tradicional, ela também tem um processo de autorreflexão. A gente, por exemplo, na Marco Zero, cada pauta a gente reflete, quem vai ouvir, quem não vai ouvir, o sentido daquilo ali. Às vezes adia uma publicação, a gente não tem essa ansiedade, a gente às vezes adia uma publicação para investigar mais, a gente reflete muito sobre o que a gente faz. Eu acho que o que eu daria como conselho, assim, reflita, pense no que você faz, não faça de uma forma automática, né? E questiona, tensiona, né? O Júnior tem que tensionar o repórter pleno, o pleno tem que tensionar o sênior o editor. A gente funciona muito a partir dessa crítica, desse olhar crítico, desse fazer crítico, né? E eu sou otimista, apesar de tudo, eu acho que tem muita coisa nova surgindo, muita gente produzindo coisa interessante, e que, concordo com o Nassif, existe essa bolha, essa força ainda na mídia tradicional, que ainda, inclusive, pauta até a mídia, até as redes sociais, com o seu noticiário, ela pauta diariamente. A gente vê que o noticiário, a mídia se movendo a partir do noticiário, base da mídia tradicional. Mas eu acredito que a gente está vivendo um processo de transição e de mudança também. E torço para que isso se intensifique, né? Apesar de tudo. É isso aí. Pois é, gente, Sim, por favor, Nassif. Só para despedir rapidamente aqui, quando passar a pandemia, o primeiro lugar que eu vou é Recife. Eu não sei se vocês sabem, mas Recife, eu sou apaixonado por Recife. Eu cheguei aí coisa boa. Só para assistir a marcha, a Noite dos Tambores Silenciosos. Aí. Belíssima. No Bloco da Saudade, ao lado do Getúlio Bittencourt. Pernambuco, para mim, desde criança, não sei o que deve ter alguma encarnação aí. Sempre que eu estou desanimado de Brasil, eu vou aí, bebo na cultura de vocês, aí volto revigorado. Viu? Um abraço para todo mundo. Venha-se embora que a gente toma um café e a gente bate mais papo. Pois gente. Eu tomo cerveja, eu prefiro uma cerveja. Pode ser a cerveja também, a gente também toma. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês, foi muito legal esse bate-papo, e quem nos acompanhou através do Facebook e do Instagram do Sinjop, a gente também agradece ter passado essa 1 hora aqui, né, com a gente, nessa nossa segunda live, e já deixo um spoilerzinho sobre a próxima da semana que vem, que é sobre esportes. Eu agradeço a todo mundo, essa foi mais uma live da série Periscópio, Olhares sobre a Mídia, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Pernambuco. A todos uma boa noite e até a próxima. Tchau, gente.